Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite. Boa noite a todos. Gostei do seu mural, Cíntia. Obrigada. Bacana. Também gostei, eu tava vendo aqui. Pessoal, qual é a dinâmica que nós vamos fazer hoje? A gente vai comentar cada capítulo ou vai comentar tudo de vez? Eu sugiro comentar cada capítulo, alguém expressa assim, o que entendeu daquele capítulo, para a gente ter uma linha de raciocínio. Eu também acho uma boa ideia, e capítulo por capítulo. Pronto, eu fiz algumas anotações aqui do primeiro capítulo, mas primeiro eu quero ouvir vocês. Fique à E vontade. quem vai voluntariar? Virgínia, você Ô, Vini, Oi. não, tu não acha melhor ler? Tu não acha melhor ler o verso para a gente poder comentar? Então Tá? pronto, pode ler sim. Fique à vontade. Alguém quer ler? Não, mas eu não tô com ele. Pronto, eu tô com ele não aqui tô com ele impresso. aqui. Vocês querem Tá que eu no meu leia? tablet. Leia. Tá. Pode ler. Eu só vou pegar o livro aqui, só um minutinho. O que eu fiz, eu fui marcando as passagens que eu achei mais significativas para mim, né? Aí eu marquei. Em várias passagens a gente vai falando e eu vou comentando. Mas eu acho que se a gente for parar para ler tudo, eu acho que vai ser muito. Vai consumir muito tempo. Posso começar a ler? Sim. Versos gêmeos ou caminhos opostos. Todas as coisas são precedidas pela mente, guiadas pela mente e criadas pela mente. Tudo o que somos hoje é resultado do que temos pensado. O que pensamos hoje é o que seremos amanhã. Nossa vida é uma criação da nossa mente. Se o homem fala ou age como uma mente impura, o sofrimento o acompanha tão de perto como a roda segue a pata do boi que puxa o carro. Pode continuar. Tudo o que somos hoje é o resultado do que temos pensado. Se um homem fala ou age com a mente pura, a felicidade o acompanha como sua sombra inseparável. Ele me insultou, ele me maltratou, ele me rebaixou, ele me roubou. Os que abrigam tais pensamentos não se libertarão do ódio e do ressentimento. Ele me insultou, ele me maltratou, ele me rebaixou, ele me roubou. Não há ódio nem ressentimento para os que jamais dão garida a tais pensamentos. O ódio jamais é vencido pelo ódio. O ódio só se extingue com o amor. Essa é uma lei eterna. Muitos não sabem que estamos neste mundo para viver em harmonia, esquecendo-se de que morrerão um dia. Para os que meditam nisso, não há divergências e a vida se torna mais branda. Aquele que vive somente à procura de prazeres, ocioso, descontrolado nos sentidos, intemperante na alimentação, é dominado por tentação, como as árvores fracas são derrubadas por uma ventania. Quem vive com os sentidos bem controlados, sem procurar prazeres, se alimenta com moderação, tem confiança no poder da virtude, não será iludido por mará, como uma rocha não é abalada por um vendaval. Indigno é de usar o hábito amarelo aquele que de suas impurezas não se libertou, que não é sincero e que não alcançou o domínio de si mesmo. Mas quem se purificou, controlou os sentidos e firme na virtude permanece, este é de fato digno de usar o hábito amarelo. Eu acho que até aqui já deu para a gente entender do que se trata o primeiro capítulo, que vai dizer que tudo é feito pela mente, né? Que tanto a felicidade quanto a infelicidade depende da forma como pensamos, e isso é um ponto muito forte no budismo. Até a nossa ideia de origem do mundo, de fim do mundo, é tudo criação da nossa mente, para os budistas. Também falar do karma, como vocês enxergam o karma ainda, das perspectivas de vocês. O karma? Sim, o karma para você. O karma, para mim, acho que é da mesma forma que tu vê. É a lei de causa e efeito. Pronto, exatamente. E a gente faz o karma, né, a ação, né, o karma significa ação, de acordo com o que pensamos, falamos e fazemos. Esses são as três formas de fazer uma ação ou um karma, no pensamento, na fala e na ação
que é podemos considerar o karma mais grave, que é tanto a fala quanto a ação. O pensamento, a gente ainda está ali no pensamento, a gente, como observadores da mente, né, como o budismo diz, que é para a gente observar a mente, a gente já consegue dar um pause, né, dar um stop naquele pensamento e não passar pela fala e nem para a ação. Sim, quando eu tive, né, o primeiro contato com o budismo, essa questão de a nossa mente cria a nossa realidade, né, para mim foi um impacto bem grande, uma coisa bem difícil de aceitar. Mas assim, quanto mais eu tenho tentado incorporar isso no meu dia a dia, mais eu vejo que faz muito sentido, né? Ele fala aqui, né, no verso 3, por exemplo, tem a pessoa que está reclamando, ele me insultou, ele me maltratou. Esse é um pensamento que você se coloca como vítima. Você só vê o lado ruim das coisas. Aí ele fala aqui, os que abrigam tais pensamentos não se libertarão do ódio e do ressentimento. Também porque quanto mais você pensa em alguma coisa, mais vira uma coisa solidificada na sua mente, né? Você se Tu sente vai dando força, né? Tu vai dando poder. Isso, justamente. E assim, para se livrar disso não é algo fácil. E aqui no verso 5 ele fala, né? O ódio jamais é vencido pelo ódio. Esse foi um dos que eu achei mais bonito desse capítulo. Que ele fala, o ódio jamais é vencido pelo ódio. O ódio só se extingue com o amor. Essa é uma lei eterna. É uma coisa que a gente, né, tem dificuldade de entender. A gente quer tudo se vingar, quer fazer o mal que nós recebemos. E isso acaba corroendo a gente, né? Não é uma coisa muito boa. Então, mesmo se a gente não olhar para o lado, né, espiritual, religioso, aqui tem umas palavras que são muito poderosas, né? Euclides, você falou que teve de início uma dificuldade de aceitar pelo fato religioso. Não, porque esse tipo de pensamento não é um pensamento só no budismo, né? Mas assim, a ideia de você assumir a responsabilidade é uma coisa muito forte. Porque no momento que a gente assume a responsabilidade por tudo que acontece com a gente, é um peso grande, né? Só que também é libertador, porque isso capacita a gente para buscar algo melhor. Quando ele fala no verso, ele me traiu, ele me magoou, e a forma como você colocou e como você disse assim, eu tive uma certa dificuldade. Se a gente parar para pensar, tudo no final vai ser culpa nossa. De alguma forma, nós permitimos que, né? Nós permitimos. E se a gente tomar isso para a vida da gente, como a Virgínia falou, é o meu ponto de vista, por que tudo começa na mente e por que a mente cria? Porque a Virgínia falou, você dá tanta força àquilo, o cérebro da gente ele não sabe o que é presente, passado e futuro. Então eu tive uma hipótese, né? Eu tive uma discussão com Euclides, eu tive um mal-estar, um mal-entendido. E aí eu não consigo resolver isso com Euclides. Então eu briguei com Euclides ontem. Hoje eu ainda estou remoendo. A gente tem aquela coisa de dizer, eu não digeri ainda. Eu estou em processo de digestão. Amanhã e depois de amanhã, e aí vem 1 mês, 2 meses, 3 meses. Realmente, emocionalmente, isso está realmente em digestão. E vai causar uma indigestão. A ponto de que essa mágoa, esse ressentimento, o cérebro ele não sabe o que é passado. Se você está agora focado nesse ressentimento, é agora. As emoções negativas são agora. Eu vejo dessa forma. Eu acho que é por isso que cria, Virgínia. Eu não sei se a Virgínia falou nesse sentido, mas a gente está criando. Sim. Eu acho. E não só, e cria, inclusive, doenças, né? Passa pro teu corpo. Sim, a dor. Quando tu não consegue digerir, passa pro teu corpo. Cientificamente já existe uma prova, né? De que alguns órgãos, assim, nós adoecemos, né? Sim, a mente tem uma influência. E tem coisas que são do outro, né? É da pessoa.
Oi? Querer a cura, só desculpa interromper, querer a cura faz parte de desejar, né? Aliás, ter a cura faz parte de querer a cura, né? Bem nesse lado também, parece que vocês estão falando. Sim. E também, duas coisas, né, que eu queria comentar. Uma é essa questão da responsabilidade. Eu li um livro, é um livro de autoajuda, bobinho, não tô nem lembrando agora, mas ele faz uma distinção que eu achei muito boa. Que quando a gente tem, a responsabilidade é sua, você é responsável. Parece que é uma coisa assim, que foi nossa culpa. Mas não é necessariamente nossa culpa. Responsabilidade é diferente de culpa. É. Então, o autor do livro, né, ele dá um exemplo que ele sofreu um acidente. E ele perdeu, eu acho que foi uma perna no acidente. Aí ele fala que a culpa não foi dele, né, que o caminhão entrou na contramão, bateu no carro dele, acabou causando isso. E ele ficou com depressão, né, no hospital. Só que a culpa não foi dele, mas a responsabilidade para cuidar da vida dele, seguir em frente, era dele. Então, né, a culpa nem sempre é nossa. Às vezes a gente sofre, não é nossa culpa, né, mas é nossa responsabilidade nos tirarmos desse lugar. E também, sobre o budismo, eu não sei se é, assim, qual ramo, ou se é mesmo do budismo, mas eu vi em algum lugar uma distinção entre, o que era? Sobre a dor. Que a dor e o sofrimento, né, que fala que a dor não é voluntária, mas o sofrimento é. Então, nesse caso, a dor de perder a perna, né, não foi uma coisa que ele escolheu. Só que sofrer por causa disso, aí é uma escolha dele. Que ele podia seguir em frente, né, fazer um tratamento, mesmo sem uma perna, você consegue viver. Você ainda está vivo, né, e você não precisa ter uma vida ruim por causa disso. Aí eram essas as reflexões que eu tinha. Eu quero fazer uma pergunta para o Vini. Vini, tu tá me ouvindo? Estão me ouvindo, pessoal? Tá, tô. Vini, esse conceito de que tudo é mental, tipo, o universo é mental, é o mesmo conceito do Hermes Trismegisto? Como seria esse conceito dessa segunda pessoa? Que o universo é mental, nós criamos tudo. Não que nós criamos a realidade, mas a realidade que nossa mente produz não é a realidade em si. A gente entende bem pouco da realidade. Essa seria a visão do budismo. Mas o nosso mundo, os nossos sentimentos, o eu psicológico, tudo isso é criação da nossa mente. Entendi. É mais ou menos assim Vini, Pronto. eu quero fazer uma pergunta. E aí, se tudo isso é criação da nossa mente, o que vem a ser, então, a realidade? A realidade é que não existe, como posso dizer, eu não existo independente do meu ambiente, eu não tenho uma existência inerente, entende? Inerente que eu não, vamos supor, eu vim ao mundo sem precisar passar pela gestação, né, minha mãe, sem passar pelo parto, sem me alimentar, né? Esse é o fato de que a existência não é inerente, ou seja, independente, ela é interdependente. E essa é a realidade. Deu para entender mais ou menos? Ou ficou confuso? Não, deu para entender, mas ainda estou processando. Mas deu para entender. Deu para entender o raciocínio. Mais alguma outra pergunta? Pessoal, eu estou também aprendendo com vocês, tá? Na verdade, esse enfoque aqui é de um budismo que, sinceramente, é algo novo para mim, porque o budismo é como uma grande árvore, e cada ramo, cada galho é uma escola, e eu pertenço somente a uma folhinha dessa árvore. Então, é muito limitado, assim, quando eu vou falar do budismo. Seria interessante uma pessoa que entende do Tripitaka, que entende do Theravada, para estar aqui junto comigo. Ainda nessa questão do karma,
a ênfase desse capítulo é pense, fale ou haja errado, de forma errada, que o sofrimento a acompanha. Né? O sofrimento, se eu pensar, se eu falar, se eu agir, o sofrimento vai me acompanhar neste mundo e no mundo seguinte, né? Ainda tem esse do mundo seguinte. A gente tem que viver a vida pensando também em como será a nossa vida na próxima existência. Sobre o inferno e o paraíso ser uma criação da mente, isso também é uma realidade no budismo. E o budismo diz, como o Euclides falou, que nós somos o arquiteto do nosso próprio destino, né? Aceitar o derrotismo, o pensamento de derrota, é uma criação da mente, né? É uma ilusão, né? Porque o ser humano tem essa possibilidade de se superar, né? De perceber que falta ali alguma coisa, né? Por causa do seu desejo, do seu apego à perna, e assim fica impossibilitado de superar, de perceber que aquilo era realmente impermanente, que tudo é impermanente, que tudo está nas nossas mãos, nosso destino, a nossa forma de lidar também está em nossas mãos. Vini, Oi. vou só falar minha opinião aqui. Eu não concordo muito que você acha que tem que ter outra pessoa aqui, porque a gente está lendo um texto, e assim, o texto a gente pode interpretar. Eu acho que você tem muito mais conhecimento do que você acha, você está sendo muito prestativo pra gente, né? Mas também a gente, assim, o texto a gente lê o texto, né? Não precisa da interpretação de outras pessoas. A gente vai interpretando, e isso é até bom para você mesmo se formar seu conhecimento, sua crítica. Então, Sim, não se exatamente. preocupa muito não, tá? A gente tá indo bem aqui. Não, é que no caso de algumas perguntas fugirem da ênfase de estudo que eu tenho na minha escola, né? Tipo, o vácuo, o vazio, não é uma coisa que eu estudo na minha escola, não é uma coisa que a gente dá ênfase. Aí essas perguntas, essas questões, eu sugeria que a pessoa perguntasse a uma escola, uma pessoa que praticasse aquele ensinamento. Entende? Entendi. A questão da impermanência também não é uma coisa para a gente ficar, tudo é impermanente. Não, é o motivo para a gente viver em harmonia, né? A gente saber que a gente vai morrer já é o motivo da gente estar aqui vivendo em harmonia. Isso também é uma ênfase de algum verso aqui, que eu não sei o qual ainda. Eu estava procurando, mas não encontrei. Perdão, eu te atropelei. Pode falar. Não, era isso mesmo que eu ia falar. Pronto, Mara, vocês entendem como Satanás, né? Ilusão. E realmente é sobre esse viés. Como ilusão. Oi? Eu entendo como ilusão. Isso, Mara é ilusão. Então, Satanás também é ilusão, né? Aquilo que divide, é diabo, né? Aquilo que divide, aquilo que causa dualidade, dualismo. Então, Mara é essa ilusão e não é um personagem, né, externo a nós, é um personagem da nossa mente, porque tudo é criação da nossa mente. Também tem um verso aqui que fala dos monges, né, e eu coloco também em outras religiões, dos monges e padres, pastores que não são dignos de vestir os seus hábitos, seus mantos, né, e o Buda vem falar isso e eu achei muito curioso. E outra questão também que eu achei muito curiosa é do próprio Buda falar que não adianta a gente recitar mantras, sutras e não praticá-los, né? Eu já vi isso na Bíblia também. Eu não sei em que versículo, em que livro da Bíblia, mas também tem isso aqui da gente praticar, de que a oração vem junto com a ação, né? E as nossas ações, elas têm que ser, tem que condizer com o que a gente está recitando, com o que a gente está falando. É isso. Ótimo. Vamos pro próximo, então? Vamos. E a nossa leitora oficial. Lute, quer ler pra gente? Leio com certeza. No capítulo 2. Ok, só um pouquinho. Vigilância ou atenção plena. A vigilância é o caminho da imortalidade. Nibbana, nirvana. A negligência é o caminho da morte. Os vigilantes não perecem, os negligentes já estão como mortos.
Os que pela vigilância veem a verdade, sábios e sempre plenamente atentos, seguem felizes no caminho dos ariás, seres nobres. Pela meditação profunda, pela perseverança e pela infatigável energia, os sábios avançam no caminho e, por fim, realizam o nirvana, a suprema paz e a incomparável alegria. Aquele que é energético, atento, puro na sua conduta, que age de uma maneira refletida, que é vigilante, cuja confiança se reafirma no autocontrole, vivendo uma vida de perfeição, este homem alcançará a glória. Pelo esforço, pela reflexão, pela vigilância e pelo autodomínio, o sábio se torna uma ilha, jamais submersa pelas vagas. Por ignorância, os insensatos se entregam à negligência. Os sábios mantêm a vigilância, atenção plena, como o tesouro mais precioso. Não te abandones à negligência, nem te entregues aos prazeres sensuais. Somente na vigilância e na meditação profunda reside a suprema alegria. Quando, pela vigilância, o homem deixa de ser negligente, ele se eleva às alturas da sabedoria e de lá, liberto do sofrimento, contempla com serenidade a multidão sofredora, como do alto montanhês divisa a planície. Vigilante entre os desatentos, desperto entre os indolentes, o sábio avança rápido como um corcel veloz que deixa para trás um pobre rocinante. Graças à Isso, até aqui vigilância... dá para a gente entender a ênfase, né? Que é a vigilância. E para isso eu tenho um vídeo, eu não sei se dá para a gente passar aqui, que é um vídeo de Ananda, e eu acho que dá para a gente compreender esse e o outro capítulo através desse vídeo. Eu vou passar aqui rapidinho, ele tem 5 minutos. Só um momento. Estão conseguindo ver? Sim. Aprenda a silenciar a sua mente. Buda. Diz a lenda que um dia, já em idade avançada, Buda passava por uma floresta. Era um dia quente de verão e ele estava com muita sede. Então disse a Ananda, seu discípulo: "Você precisa voltar. Passamos por um pequeno riacho 5 ou 6 quilômetros atrás. Leve minha vasilha de esmolas e me traga um pouco de água. Estou com sede e cansado." Ananda retornou, mas ao chegar ao local, percebeu que alguns carros de bois haviam atravessado o riacho, revolvendo o leito de folhas secas e deixando a água enlameada. Já não era mais possível beber daquela água, pois ela estava muito suja. Ele voltou com as mãos vazias, dizendo: "Você precisa esperar um pouco. Vou seguir adiante, pois ouvi falar de um grande rio que está a apenas 2 ou 3 quilômetros daqui. Eu trarei água de lá." Mas Buda insistiu, dizendo: "Volte e traga a água do primeiro riacho. E não volte se a água ainda estiver suja. Se estiver suja, simplesmente sente-se à margem e permaneça em silêncio. Não faça nada. Não entre no riacho. Apenas sente à margem, em silêncio. E observe. Cedo ou tarde a água estará limpa novamente. Você poderá encher a vasilha e voltar." Ananda não conseguia entender a insistência, mas se o mestre estava ordenando, ele obedeceria. Assim, ele seguiu, mesmo sabendo do absurdo que seria caminhar 5 ou 6 quilômetros, sabendo que a água não era boa para ser bebida. Ananda retornou ao local. Buda estava certo. A água estava quase limpa. As folhas tinham sido levadas, a sujeira tinha assentado. Assim, ele sentou à margem e apenas observou o rio fluir. Lentamente, ele se tornou transparente como um cristal. Ananda retornou dançando. Ananda entregou a água a Buda e o agradeceu tocando os seus pés. Então Buda disse: "O que você está fazendo? Sou eu quem deveria lhe agradecer por me trazer essa água." E Ananda respondeu: "Agora eu entendo. No início eu estava com raiva. Eu não demonstrei,
mas estava com raiva porque achava que era absurdo voltar. Agora entendi a mensagem. Sentado à margem do rio, me dei conta de que a mesma coisa acontece com minha mente. Se eu mergulhar no rio, eu o sujarei novamente. Se eu mergulhar na mente, apenas criarei mais barulho. Mais problemas serão desenterrados e irão começar a aparecer. Aprendi a técnica simplesmente ao sentar à margem. Sentado à margem de minha mente, observei toda a sua sujeira, seus problemas, suas folhas podres, mágoas, feridas, memórias e desejos. Apenas me sentei despreocupado à margem de tudo e aguardei o momento certo onde tudo ficaria limpo novamente. Isto aconteceu por si só, pois no momento em que me sentei à margem da mente, não transmiti mais nenhum movimento para ela. Essa é a verdadeira meditação. A meditação é a arte da transcendência. Então, pessoal, conseguiram fazer ligação com o que a gente leu? Ser vigilante é realmente fazer como a Nanda, né? Não entrar na mente turbulenta, na mente cheia de galhos, né? De problemas, mas sim estar à margem, observar, esperar a mente se Ai, gente, perdi a palavra. A mente se aquietar, né? Para a gente poder, assim, tomar uma ação de uma pessoa vigilante. E esse é o conceito de vigia, né? De ser diligente no budismo, é observar a própria mente como um observador e não uma pessoa submersa nessa água cheia de galhos e turbulenta. Muito bonito, eu gostei do vídeo. Alguém tem mais alguma coisa para falar sobre esse verso? Eu tenho. Fala. É bonito o vídeo, realmente, o Cleiton falou certo. Eu sempre tinha essa dúvida, né? Porque, assim, no Espiritismo a gente também usa da meditação. E a gente começa muito com meditação guiada, e eu achei engraçado porque há 3 dias atrás eu fui convidada para um espaço holístico chamado Ananda. E eu disse, mas que nome estranho, é do budismo, né? Eu não sabia, olha aí. E eu não sabia meditar. E eu acho que o vídeo vem trazer uma questão fantástica, é deixar passar. Uma vez eu vi isso realmente, né? Porque eu achava que meditar era sentar e pronto, e agora? Para de pensar, não pense em nada. Mas como que para de pensar, gente? Não tem como parar de pensar. Vai vir o pensamento. Aí eu ouvi alguma pessoa dizer, não, o pensamento vai vir, deixa passar. Aí quando vier outro, você deixa passar. Você não fixa no pensamento, você vai deixando ele passar. Ah, é assim que medita? Não quer dizer que não vai ficar o vazio na mente. Eu achei que ia chegar uma hora que ia ficar um vazio. Eu digo, isso é a meditação, ficar o vazio. Eu não conseguia isso. Não, não é isso. É não fixar. E se você faz isso todo dia, você faz uma limpeza. E essa limpeza, ela proporciona um alívio muito grande. Porque, vamos supor, né, trazendo para os dias de hoje, a gente sobrecarregado, 24 horas não dá para fazer metade do que a gente tem para fazer. Trabalho, estudo, entre outras coisas. Imagina no final do dia como é que a cabeça não está. Está mil, né? E aí, quem tem a prática, eu digo por experiência própria, quem tem a prática ou da oração, ou da meditação, ou dos dois, isso é fantástico. Gente, funciona mais que Rivotril. É fantástico, porque hoje o mundo resolve tudo numa cápsula, num comprimido. Assim, tô com um problema, tô ansioso, ninguém para sentar mais. Eu não digo nem à margem de um rio, mas sentar num banco de uma praça, sabe? É um tipo de meditação também, de limpar essa mente. A gente não tem mais esse costume. A gente não tem mais o costume de olhar o céu. Acho que era o James que colocava as estrelas lá no grupo, né? E eu dizia até para o meu esposo, faz tempo que eu olhei as estrelas. Isso é um tipo de meditação, porque ali a gente vai deixando passar, né? E isso vai limpando. Queria falar... desculpa.
Não, James, só para concluir. E aí, quando a gente faz essa limpeza, a gente começa a ficar muito mais vigilante, porque a gente consegue, de alguma forma, ser mais prudente, tanto no pensamento quanto na ação. Era só isso, James. Conclui aí. Tá. Rapidinho, vou fazer um comentário sobre o vídeo também. É legal, né, a gente ver esse vídeo e começar a se imaginar observando a sua própria mente através daquele vídeo, através daquelas palavras que saíram no vídeo, te induz, né, a se observar. E essa questão aí de meditação é tecnicamente isso, é você se observar, é você saber que você tem aqui um monte de problemas, mas você vai silenciar, procurar uma maneira de silenciar esses problemas para ver uma solução para depois. Então, já é um ato meio que de meditação, né? Eu vou silenciar esse monte de problema hoje, e hoje eu vou fazer isso, e não tem como eu me livrar daquilo agora, imediatamente, então não tem por que eu ficar perturbado hoje a noite inteira ou a semana inteira por causa disso, sendo que eu não vou conseguir resolver agora. Então, quando eu tiver esse controle mental de deixar aquelas coisas silenciadas, eu acho que isso já é também um ato de meditação, até você tiver com aquela solução para resolver aqueles punhado de problemas que você deixou silenciado. O vídeo me parece um pouco disso. É isso, gente. Exatamente. No budismo existem vários tipos de meditação, né? Vários mesmo. Para cada pessoa pode ter uma meditação assim indicada, que é a meditação que vai fazer com que ela experimente examinar a mente. A meditação que eu faço é oral, né? Energética. A gente recita, a gente vibra nenhuma energia, né? E dessa vibração a gente vai observando a nossa mente e junto com essa vibração a gente vai levando, assim, nas minhas palavras, né, levando essa vibração para os pensamentos, para que esses pensamentos vibrem nesse mantra que é entoado na recitação. A história de Ananda é muito interessante. Ele era primo do Buda, né, era um príncipe também, e ele era apaixonado por mulheres, e deixou a sua noiva no dia do casamento por causa do Buda. Mas, assim, tudo tem um motivo no budismo, né? Principalmente quando tá ali no caminho do Buda. E ele se tornou monge, né? E se tornou também o discípulo auxiliar do Buda, né? Dele que a gente conhece, por causa dele que a gente está lendo esses versos aqui, porque ele sempre acompanhava o Buda e sempre guardava na sua mente as palavras do Buda. Não é tanto que quando a gente vai recitar um sutra, a gente fala, assim eu ouvi, e recita o sutra. Esse assim eu ouvi refere-se a Ananda, porque Ananda, quando ia recitar lá como é que diz? Na conferência lá de budistas, né, para fazer os sutras, as escrituras, ele falava assim eu ouvi e recitava o que eu tinha ouvido do Buda, né? E ele também implorou ao Buda 3 vezes para que aceitasse as mulheres na ordem budista, né? E a gente meio que fala que o Ananda é um feminista, né, do budismo, que estava lá defendendo as mulheres para elas serem budistas e monges também. É mais ou menos essa a história. A gente pode partir para o próximo capítulo, né? Posso ler? Pode. Da mesma forma que o armeiro fabrica flechas que sejam retas, o sábio corrige sua mente incerta e instável, difícil de vigiar e dirigir. Como um peixe fora da água ofega e se agita incessantemente, assim se esforça e luta nossa mente para livrar-se da rede de Marã, tentação. A mente é instável e caprichosa, difícil de ser vigiada. É ligeira, corre sempre para onde lhe apraz. Dominá-la é um grande bem, é uma fonte de grande alegria. A mente é invisível e sutil, difícil de ser vigiada, correndo para onde lhe apraz. Que o sábio a vigie, vigiada é uma fonte de felicidade. Errando ao longe, solitário, inconsistente, oculto, o pensamento habita no recesso do coração. Assim é a mente. As mentes instáveis, que ignoram o caminho da verdade e carecem de confiança e paz, não chegam à plenitude da sabedoria. As mentes calmas e controladas
livres do grilhão dos desejos, que se elevaram acima do bem e do mal, despertas, desconhecem o temor. Considerando este corpo frágil como uma jarra de argila, façamos da mente uma fortaleza subjugando Marã com o gládio da sabedoria. Depois da vitória, a conquista é mantida pela constante vigilância. Não tardará muito e este corpo jazerá por terra, abandonado, sem vida, inconsciente, insensível, semelhante a um inútil galho seco. Mas não perecerão as consequências de seus pensamentos. Os bons engendrarão boas ações e os maus engendrarão más ações. Qualquer que seja o mal que alguém faça a quem odeie, ou entre si façam dois inimigos, maior mal é o causado pela mente mal dirigida. Nem pai, nem mãe, nem parente algum nos fará tanto bem quanto a mente bem dirigida. Eu tenho uma dúvida sobre a pronúncia de Marã. É assim A gente mesmo? pode falar Mara. Mara? Ok. Mara, é. Gente, impactante esses versos, né? A gente fazendo ligação com a Nanda lá, naquela margem dos seus pensamentos, da sua consciência, da sua mente. É muito interessante. E a alegria também que ele ficou ao perceber que ele pode lá ver tudo passar, ver tudo ficar limpo. E eu achei muito interessante. E o Buda também fala do nosso corpo, né? Que o nosso corpo, ele fica que nem um galho podre, né? Na terra. Mas as pessoas que conseguem ser diligentes, né? Conseguem vigiar sua mente, seus pensamentos, conseguem chegar a esse nível de consciência, elas meio que passam a sua próxima existência também desfrutando desse efeito, né, da sua causa na sua vida interior, desfruta na sua vida posterior, é o efeito dessa construção de vida, né, que a gente fez numa vida, a gente leva para o outro, e quem tem essa consciência, meio que ela vai caminhando existência por existência, lá fazendo o que a Nanda fez lá na margem do rio. Aqui, no verso 39, ele fala, né, as mentes calmas e controladas, livres do grilhão dos desejos. Aí você falou, Vini, né, que o budismo Nichiren, que é o que você segue, é isso? Isso. Que interpreta de forma diferente o desejo. E assim, eu acho que eu já tinha falado, a primeira vez que eu tive contato com o budismo foi um impacto muito grande, né? Aí eu não aceitei muito bem. E eu ainda acho, não sei se talvez no futuro, né, eu mude de ideia, mas eu também concordo que não é o caso da gente se livrar de todos os desejos. Mas eu acho que pelo menos, que eu tento aplicar na minha vida é controlar os desejos que podem ter efeitos colaterais ruins, né? Por exemplo, querer ficar muito obcecado com sexo, né? Ficar muito obcecado com comida, por exemplo. Esses tipos de desejo. Eu tento controlar para não deixar chegar a um nível que prejudique, né? Porque nessa questão do sexo, é uma coisa que as pessoas fazem muita merda, vamos dizer, né? Por causa disso. As pessoas matam umas às outras, enfim. Eu não vou nem me demorar muito, mas a gente sabe disso. Mas eu acho bacana aplicar esses conceitos, né? Mesmo que eu não pratique o budismo como religião. Essa questão de controlar, de ter um limite, eu acho bacana e eu sempre tento aplicar. Isso, para a gente entender o budismo, a gente tem que entender o objetivo de cada escola. O objetivo dessa escola que a gente está estudando é realmente não existir mais, é atingir o estado de Arahati, né? É não renascer mais, não morrer, não ter que morrer mais. E mesmo que isso seja um desejo, né? Mas é um desejo que você não vai desejar mais nada. E a pessoa desejando isso, ela vai desejar a morte, né? A gente fala muito isso quando vai interpretar o budismo com o Sutra de Lótus. Porque a vida é um desejo, né? Cada respiração é um desejo da nossa mente, meio que inconsciente. É um desejo da gente estar vivo. A gente agonizando, a gente vai desejar estar vivo. E as pessoas que não querem voltar mais à vida, a gente chama, né, de pessoas egoístas, porque a gente tem que voltar sempre para construir um mundo mais humano, um mundo mais
de paz, e que o desejo desse mundo, o desejo dessas pessoas nesse mundo, não sejam egoístas, né? Sejam altruístas, que consigam, com o seu desejo, uma pessoa desejando, consiga abranger outras pessoas, né? Se pergunte, isso vai fazer bem a outras pessoas ou só a mim? Ou a mim somente? Ou a só um momento? Ou isso vai me trazer paz aqui e na vida futura? Essa é a observação que a gente faz. Eu gostaria que Ludmila, ela lesse a página 42, ali o 12, a observação lá, dos que são os grilhões. Só um instante. Vini, em relação a desejar, ter uma vida sem desejos, isso ainda, sem a desejar, sim. Como fazemos nesse caso de querer ter uma vida liberta de desejos? Realmente é a extinção, é não renascer mais, né? A gente, enquanto vivo, enquanto humanos, a gente vai desejar sim, nem que seja a própria vida, a gente vai desejar. Aí já a ênfase Então, do Arashi é não renascer mais para não ter que desejar. Eu posso estar falando besteira, mas é assim que eu entendo dos textos. Oi? eu não entendi o que você falou, não consegui interpretar o que você falou. Do quê? Da pessoa se libertar dos desejos? Se a gente deseja se libertar em vida, a gente não vai conseguir porque a gente vai sempre desejar, né? Porque querer desejar ter uma vida sem desejos é desejar, certo? Isso, exatamente. Daí você falou sobre o renascer e tal, então quer dizer que a gente nunca Renascer, vai a gente pode conseguir. falar em palavras contemporâneas, que todo mundo entende, é reencarnar, né? A gente não vai reencarnar mais. Tipo, e essa é a forma de não se desejar mais nada na vida, que é ter uma eternidade, assim, uma consciência que não se reencarna e é uma consciência que não deseja mais nada. É mais ou menos esse o objetivo. Você poderia ler para mim? Deu para entender? Deu, Pronto. Você Assim, poderia... só fazer uma observação rapidinho, Vini. Sim. É porque se a gente tem um karma positivo, a gente ainda vai renascer, né? Para desfrutar o que a gente teve. Aí se a gente chega no final da vida com karma zero, aí você não renasce. Seria isso? Bom, assim, tem escolas budistas que pregam que a gente não renasce mais, mas, de acordo com o Sutra de Lótus, a vida é eterna, e o ciclo de nascimento e morte também é eterno. A gente renasce, a gente vai morrer, e a gente vai estar nesse ciclo, assim, eternamente, né? Agora, a nossa posição diante desse ciclo é sofrer ou levar uma vida de harmonia com os seres, né? Porque se a gente for de acordo com o nosso karma, uma pessoa que só faz maldade, uma pessoa que vive baseada no seu estado de inferno, lembra da nossa último diálogo do estado de inferno? Essa pessoa pode renascer como uma planta, pode renascer como um animal. Nem sempre a gente está aqui para progressão, para evolução, né? A gente também acredita no budismo que o ser humano pode estar aqui para renascer como um animal, seria um passo anterior. E isso eu acho que é diferente do espiritismo, né? Que nasce humano, mas no budismo não, a gente pode nascer como planta e como animal. Essa é a diferença de reencarnação. E seria... No espiritismo, a gente acredita que a gente passa pelo reino mineral, vegetal e animal, nessa ordem. Isso. Pronto, perfeito. Daí não volta. Trabalham, né? Perfeito. No budismo não tem essa ordem, a gente passa, de acordo com a nossa vida, por isso que nascer humano é uma coisa mais bela no budismo, né? Que a gente vai prezar muito a vida humana, porque é a única forma de vida que tem consciência de si. E a forma que, nem sempre um humano é humano, né? Um ser humano vai viver uma vida humana. E a forma da gente conduzir uma vida humana é realmente perceber que nós somos interdependentes, que nós estamos aqui para morrer e para renascer, e assim não sofrer mais nas existências futuras e não renascer mais como um animal. Por isso que o ser humano seria um nível mais elevado ali como posso dizer, no mundo de renascimentos. Deu para entender? Se conhecer e se aceitar de modo positivo, meio assim? Isso. E fazer ações positivas. A gente levar também, como o Buda fala, né? A gente tem que ler os textos, mas praticar os textos, né?
a gente vai lá ver sobre a mente, como é que conduz a mente, mas a gente está fazendo isso? Né? Será que a gente está provocando o amiguinho, colocando mais ódio lá? É essa forma de encarar a vida que é a forma de ver se a gente está no mundo dos animais, porque a gente pode viver o mundo dos animais aqui mesmo, tá? A qualquer instante a gente pode estar sem razão, sem racionalidade, ser um insensato. Entende? Sim, sim, vou entender. Pode falar, James. Como o Euclides também estava falando, que ele passou pelo budismo, ele não pode pensar. Como eu já falei para vocês, eu também já passei no budismo, tipo budismo tibetano, esotérico. Foi lá que me deu uma clareada, sabe? Assim, mas aí lá eu percebi o quão eu era sem conhecimento. Eu fui em algumas, mais ou menos umas 20 encontros, era todo o primeiro sábado de cada mês. A gente tinha uma contribuição, sim, era legal, aquela união das pessoas e conhecimento, mas foi lá que eu me dei conta de que eu era uma pessoa, assim, que eu vivia sem interesse, assim, sabe, de mim, das outras pessoas, da vida em si, e fui aceitando as minhas diferenças, que são enormes de outras pessoas, principalmente de família, assim, que é bem vista como normal, aquele cotidiano normal, e fui olhando para esses lados. Então, o budismo me fez pensar que eu estava meio que, tipo assim, parado no tempo e que o tanto de falta de conhecimento que eu tinha. Mas aí eu decidi deixar para uma outra ocasião, eu possa, no futuro, querer, mas atualmente é uma religião que eu acho mais legal, assim, para o meu pensamento, mas mesmo assim eu ainda penso que, tipo, é como se eu estivesse deixando de gostar mais de mim para fazer parte de uma religião, assim, em si, que é a parte que eu não concordo. Enfim, Entendo, mas é muito compreendo. bom. Eu vou ler aqui rapidinho o que, de acordo com essa leitura aqui que a gente está lendo, quais são os obstáculos e os grilhões que prendem a gente nessa existência, nessa roda de existência. O primeiro é a ilusão de um eu, personalidade, o que eu já falei. Dúvida cética. O terceiro é apego a regras e rituais, também é uma forma de se prender a essa roda da existência. Desejo dos prazeres sensuais, tudo que a gente se apega à forma, ao dor, tato. Má vontade, ódio. O sexto, apego a uma existência no mundo da forma. E o sétimo, apego a uma existência no mundo sem forma. Oitavo, orgulho. Nono, inquietude. E décimo, ignorância. São esses 10 grilhões que o budismo fala, que nos prende à roda da existência. A gente pode passar para o próximo? Sim. Posso ler o próximo capítulo? Pode. Flores da vida. Quem dominará este mundo, o reino de amor, da morte, do sofrimento e o mundo dos deuses, seres divinos? Quem saberá reunir as estrofes do caminho da perfeição como ramalhete de flores? O discípulo dominará este mundo, o mundo dos seres divinos e o reino de amar, e saberá reunir habilmente as estrofes do caminho da perfeição como quem tece grinaldas de flores. Aquele que sabe que este corpo é efêmero como a espuma das ondas e ilusório, como uma miragem desviará a flecha florida de Mara, sensualidade, e, desapercebido do rei da morte, prosseguirá no caminho. Como uma torrente inunda e arrasta uma aldeia adormecida, seguindo seu caminho, assim a morte arrasta o homem cuja mente colhe as flores das paixões sensuais. Aquele que, ávido de desejos, colhe as flores das paixões é surpreendido pela morte antes mesmo da saciedade. Que o sábio vive em sua aldeia, assim como a abelha recolhe o néctar, sem prejudicar a cor e o perfume da flor. Não vos ocupeis com as palavras ásperas, falsas ou negligências alheias, mas sim, sede consciente de vossas próprias palavras, de vossos atos e negligências. Semelhante às belas flores coloridas, mas sem perfume, são infrutíferas as belas palavras dos que as dizem, mas não as seguem. Semelhante às belas flores coloridas e perfumadas, são frutuosas as belas palavras dos que as dizem e as seguem. Como um monte de flores dá numerosas grinaldas, assim também o homem, nesta vida, tem numerosas boas ações a praticar.
O perfume das flores, do sândalo, do jasmim ou do incenso não é levado contra o vento, mas o perfume da virtude sobrepujou o vento, alcançando os confins do mundo. Muito acima do aroma do sândalo, do incenso, do lótus ou do jasmim, eleva-se o perfume da virtude suprema. Fraco é o perfume, levado pelo vento, do sândalo, do incenso ou do jasmim, comparado ao da sabedoria, que alcança o mundo dos seres divinos. Mara ignora o caminho da verdadeira virtude dos que vivem em vigilância e se libertam pela suprema sabedoria. Como o lírio perfumado cresce e floresce no iodo, à beira da estrada, o discípulo do Supremo desperto brilha pela pureza e pela sabedoria entre a multidão cega e iludida deste mundo. Pronto, perfeito. Aqui eu só queria falar do verso 53, de que faz a comparação, né, de que um monte de flores dá uma numerosa grinalda, né? Assim deve ser a vida do homem, né? Sempre fazendo boas ações. As ações seriam comparadas às flores. E isso é muito interessante, né, da gente observar. Será que a gente está formando nossa vida como uma grinalda de flores, com as nossas ações? Ou a gente não está fazendo a nossa vida como uma grinalda? Outro verso que eu gostei muito é que ele vai comparar a virtude das flores, o perfume das flores com a virtude. Enquanto o perfume das flores não vai contra o vento, a virtude, né, o perfume da pessoa virtuosa, ela vai contra o vento, né? Ela é resistente, assim dizer. E o último é como o lírio perfumado cresce e floresce no iodo, a gente pode fazer a comparação aqui com o lótus. Vocês sabem como é que o lótus nasce? Da onde que ele nasce? Na sujeira, não é isso? Isso, da sujeira, da lama, do poço, né? Do iodo ali do rio. Mas ele nasce de uma forma bela, imaculada e perfumada. E essa deve ser uma sociedade, né, repleta de lixo, repleta de iodo, de sujeira. A gente, como ser humano, estamos aqui para exalar perfume como a flor de lótus e ser imaculado como a flor de lótus, independente do que em que as nossas raízes estão fincadas. É uma boa representação, né, essa questão do flor de lótus com o ser humano. Ele nasce na lama e nasce perfumado, bonito, incrível, uma flor linda de se ver. E assim a gente, né, no mundo rodeado e coberto de coisas negativas, e mesmo assim a gente tem o poder de se tornar o melhor possível que você pode ser, né? É bem legal isso. Exatamente. E tudo isso de acordo com o direcionamento que a gente está dando à nossa mente, né? Como a gente está vigiando a nossa mente e formando um mundo melhor. Sobre ainda a flor de lótus, ela coloca as flores e frutos ao mesmo tempo, e isso é a simultaneidade causa e efeito, né? É uma flor muito prestigiada no budismo, né? É tanto que tem até um sutra chamado Flor de Lótus, que é o último ensinamento do Buda, assim, o que tem a síntese do budismo, e essa relação da flor com a vida, né, do ser humano em sociedade, a vida do ser humano em sua família, é muito interessante, foi muito impactante para mim. E a recitação do Nam-myoho Renge-kyo que eu faço, né, a gente, Renge significa flor de lótus, mas por trás da flor de lótus está toda a minha vida, né, todo aquele lodo, e também está a simultaneidade de causa e efeito que a gente faz, mesmo que não se manifeste agora, pode se manifestar na vida futura, mas é simultâneo, a gente tem aquele efeito de acordo com a nossa causa. Por isso que a gente tem que estar aqui na Terra, né, se eu posso dizer assim, para fazer boas ações e fazer uma grinalda muito linda para a gente usar no casamento na próxima existência. É isso, pessoal. A gente pode falar mais um pouquinho desse capítulo e partir já para o próximo. Não sei se vocês vão querer estender o próximo capítulo para a próxima reunião. Ou a gente poderia, assim, cada um dar uma palavrinha sobre todo o que a gente leu e finalizar, porque eu acho que também não vai dar tempo de falar tudo, sei lá. Euclides, o que você acha? Vocês estão com pressa para acabar cedo hoje? Eu posso ficar até 9h15, até 9h15, 9h20 no máximo, tudo bem. Então a gente parte para o próximo e parte para o diálogo, pode ser? Sim, mas rapidinho, só fazer uma observação aqui. Eu gostei muito desse capítulo, eu achei ele muito lírico, muito bonito. É gostoso de ler mesmo, é gostoso isso mesmo, é legal.
Especialmente aqui até o verso que você comentou, Vini, eu acho, o 55, né, que ele fala muito acima do aroma do sândalo, do incenso, do lótus ou do jasmim, eleva-se o perfume da virtude suprema. E o que é essa virtude suprema? É assim, em geral, virtude ou é alguma coisa específica? Oi? Aqui no verso 55, ele fala da virtude suprema. Eu estou perguntando se a virtude suprema é o que ele já tinha falado nos outros capítulos, ou se é alguma coisa específica, alguma virtude específica. Não. A virtude suprema é o que ele falou aqui, como ele faz a comparação na grinalda de flores, de numerosas flores, com o homem que tem inumerosas boas ações. Essa é a suprema virtude, um homem supremo virtuoso, né? Não é algo de fora que vem assim, entra na nossa mente. Não, é algo que a gente vai construindo, como se a gente estivesse ali construindo essa grinalda de flores. Essa seria uma suprema virtude. Ouvindo, Oi? eu posso pensar nessa virtude como um aspecto moral, uma elevação moral? Sim, com certeza. No budismo a gente não tem essa moralidade cristã, né? Mas no budismo tem moralidade Não também. vou falar cristã, aspecto Oi? moral. Eu não vou falar nem cristã, vou falar de um aspecto moral, no geral. Sim, entendi. Tem sim, a gente deve levar uma vida, a gente tem um princípio de 8 aspectos, né? O caminho óctuplo, que a gente vai levar ali com a nossa moralidade, né? De acordo com o que está Eu escrito. até entendi sua colocação quando fala cristão, porque quando a gente pega os evangelhos, a gente vai ver que Jesus ele trata da questão da moralidade, o tempo inteiro ali está tratando da moralidade. Sim. Por isso que você falou moralidade cristã. Mas eu nem coloquei como cristã, eu falo da moralidade de uma forma geral. Sim, sim. É porque assim, eu vivia o cristianismo, né? E eu sempre comparo o budismo com o cristão. No cristianismo, eu tinha que seguir aquilo porque era de algo de fora para mim. Assim que eu interpretei na minha vida, que eu fui cristão durante muito tempo, fui coroinha, depois fui para a igreja da minha mãe, que é daquela que usa o véu, e depois fui para outras também. E eu comparei com o budismo. O budismo não, é de acordo com a lei de causa e efeito, de acordo com a sua inteligência, com a sua ser vigilante, né, vigiar sua mente e fazer aquelas ações, aquelas boas ações. Essa é a virtude e tem sim ligação com a moralidade. A gente tem que estar sempre com a moral da nossa época, né? Tipo, andar nu na rua não é uma coisa que a gente faz, né? A gente tem que também levar em consideração a moralidade da sociedade da época. Porque se a gente parar para pensar, o Euclides colocou muitas questões aí, a Virgínia também, o James, enfim, todo mundo colocou questões que, se a gente parar para pensar, está tudo muito envolvido em vários aspectos religiosos. Por exemplo, são práticas que, por exemplo, eu não sou budista, o Euclides não é budista, o James não é budista, a Virgínia não é budista, o Ludmila não é budista. Mas tem práticas do budismo que todo mundo faz. Sim, sim. É universal, né? É universal. E aí é quando a gente começa a ver assim, que já não existe tanta separação, sabe? Não é o cristão, não é o budista, não é o espírita. Eu acredito que cada religião tem uma forma de expressar uma universalidade. Sim. Tem algo em comum. As diferentes a questão moral ela é muito preocupada. Diferente. Oi? Eu acredito que a questão moral ela é muito presente. O Euclides falava do domínio, né, daquilo que causa o declínio. Se a gente for lá para o cristianismo, a gente vai lá os pecados, os 7 pecados capitais, aquilo que a gente precisa dominar, que no budismo vai dizer que a gente precisa para elevar, que no espiritismo vai dizer que a gente precisa para controlar, para evoluir. E assim só vai mudar os termos. Mas, de toda forma, é a contribuição da evolução espiritual ou do ser, aí eu não sei, vai mudar os termos. Vocês estão compreendendo minha linha de raciocínio? Sim. Eu estou entendendo. Porque tudo muda a forma de falar, mas o caminho é o mesmo. Isso, é muito parecido com o espiritismo. Muitas coisas que você discorre aí, e até ouvindo lá, você quando mandou aquele link, eu dizia, meu Deus, só está mudando as palavras. Eu também, porque eu também sou espírita, e para mim é muito parecido. É muito parecido.
E aí, quando você diz, eu compreendo você, quando você diz, eu era coroinha, e aquilo vinha de fora, né? Parece que trazia meio que empurrando para dentro de você, e não casava. E aí, de repente, você encontra o budismo, porque essa lei de causa e efeito, ela traz esse impacto. Ela traz, parece que, um sentido para você entender a questão do sofrimento. Eu comentava isso sábado com meu esposo. Eu dizia assim, parece que o mundo não tem solução quando a gente vê tanto sofrimento e, ao mesmo tempo, para pensar num ser superior, numa existência, numa causa superior, que criou gente só para sofrer. E aí, quando você pega a causa e efeito, você diz, não, peraí, tem até uma lógica. Tem até uma lógica. Independente da sua crença. Se você não precisa botar a crença aí. E aí, como eu estou dizendo, eu não sou budista, mas quanta coisa do budismo eu estou vendo com vocês que eu dizia, poxa, isso aí eu já praticava, não sabia nem que era do budismo. Ainda no caminho da minha procura por um vínculo religioso, porque eu sempre fui religioso e preciso da religião para dar sentido à minha vida, eu fui também eu não sei se chama Casa Espírita, mas aqui perto da minha casa tem, que chama Caminho da Luz. Eu ia todo domingo e achava uma forma mais leve do que eu aprendi na Igreja Católica, entende? Uma forma mais leve de lidar com o dia a dia, com a vida, né? Também falava dessa causa e efeito. E eu disse, olha, tem um passo a mais do que eu vivia antes, eu acho que eu vou ficar aqui, mas não foi onde eu fiquei, apesar de eu frequentar há muito tempo, eu ia todo sábado, né? Tinha um cantinho para as crianças, no sábado, era muito interessante, muito bacana. Casava muito com o cristianismo, eu achava que era a mesma coisa, mas eu não sei se é, né? Eu acho que é uma outra ramificação, e não aquele cristianismo, nossa, tem que ser assim, tem que ser assado. Eu achei muito leve, muito gostoso a experiência que eu passei lá na Casa Caminho da Luz. Não, gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Sobre eu vou comentar uma coisa de um verso aí que eu não lembro o nome do verso, mas antes disso eu vou falar uma coisa sobre o que a Cíntia acabou de falar um pouquinho. Crítica literária, não só a crítica do autor, mas a crítica literária também, de quem lê, de quem interpreta de maneira X, quando o leitor ou o autor do texto fala assim, por que existe um Deus com tanto sofrimento, por que tem uma pessoa que adora um Deus e existe tanto sofrimento, não faz sentido. Eu acho que muitos leitores críticos e muitos autores, eles usam essa frase no sentido assim, de que aquele Deus X daquela Bíblia, daquela cultura, não exista, mas que possa sim existir um outro que não tem nada a ver com aqueles conceitos e grupo de regras, não necessariamente dizer que não existe Deus e acabou o mundo, não, eu acho que eles querem dizer que existe um outro Deus, não aquele da Bíblia, com aquele monte de regra desagradável. Eu vejo dessa maneira uma crítica de leitor. Eu vejo assim. Só fazer uma conexão aqui, eu acho que nem vai dar para ler o próximo capítulo, mas tranquilo, a gente deixa para depois. Fazer uma conexão aqui com Platão, né? Ele tem um livro, um diálogo, As Leis, que ele está falando sobre leis do Estado, mas é também aplicável a leis morais. Que ele fala, imagina a seguinte situação. O médico prescreve um remédio para o paciente tomar durante 3 meses. Aí o médico vai embora, aí depois de um mês encontra o paciente e fala, você já melhorou, você não precisa continuar tomando o remédio. Mas aí o paciente fala, não, mas eu tenho que continuar tomando o remédio, porque é uma regra. Eu tenho que seguir isso, foi a prescrição, eu vou seguir. Então, assim, a questão das religiões, o que eu vejo é que quando um líder da religião, ele faz uma prescrição, ele não está fixando uma regra em concreto. Ele está fazendo como se fosse um conselho. Né? Então, ele fala, não mata. Aí a pessoa não mata só porque é uma regra moral e ela tem que seguir. Mas não é por isso que você não deve matar. Você não deve matar porque a gente tem que valorizar a vida, porque tem que evitar o nosso próprio sofrimento também, o sofrimento dos outros. Então, o que eu vejo, né, nas várias religiões é que elas são mais como se fossem, não conselhos, mas os líderes religiosos, eles estão guiando a gente.
E a gente pega isso que é para ser uma sugestão e a gente fixa em concreto, e às vezes é uma interpretação só, e às vezes é a interpretação errada. Eu vejo isso muito no cristianismo, que é a religião que eu pratico. E, por exemplo, questão da homossexualidade, né? Jesus fala para não sermos pervertidos. Aí a pessoa pega não sermos pervertidos e, tipo, encaixa essa regra para ser contra o homossexualismo. Mas, na verdade, não tem essa regra. Aí a pessoa vai querer, tipo, tornar mais rígido que o próprio médico. Então, isso que eu vejo muito em religião, que as pessoas seguem como se fossem leis, que se você fizer isso tudo direitinho, você vai para o céu. Se você não fizer direitinho, você vai para o inferno. E não é assim que eu encaro a religião. E não só o cristianismo, várias religiões, né? E também, só fazendo uma conexão aqui com o texto, nos versos 19 e 20, eu acho que é capítulo 2, capítulo 1, do primeiro capítulo, ele fala, né, sobre a pessoa que recita os textos sagrados, mas não segue. Então é igual aquela pessoa que vai para a igreja, ou centro espírita, ou centro budista, não sei, templo budista, né? E ela recita os textos sagrados, mas não faz nada disso, né? Igual o cristão que peca, aí vai para a igreja, pede perdão e acha que ele foi bem, né? Acha que ele vai para o céu. Não é bem assim, né? Aí no verso seguinte ele fala: falar e recitar poucos os textos sagrados. Então, se você fizer isso com pouca frequência, mas cumprir, mas praticar o que você prega, aí sim você está fazendo certo. Independente de se a pessoa é cristã, budista, espírita, se a pessoa prega uma coisa boa e segue isso, então, para mim, ela tem muito mais moral, né, muito mais valor do que Exatamente. quem não faz isso. No meu centro espírita que eu frequento, a gente costuma falar que existe a melhor religião. A melhor religião é aquela que te torna uma pessoa melhor. Isso mesmo. Exatamente. Eu queria dizer, aí completando a Virgínia, o Euclides, o James, deixa eu tirar aqui a mãozinha. Essa questão que o Euclides traz, ela é muito séria, porque às vezes a gente termina seguindo líderes religiosos e não o pensamento da religião, ou o fundamento daquela religião, ou pelo menos do cristianismo, vamos botar assim, né? Porque a religião maior, eu acho que foi, a gente até comentava isso no grupo, né? Acho que foi eu e o Vini que comentava, não sei. Mas, por exemplo, existem muitos líderes religiosos que é como o Euclides disse, ou você faz assim, ou não vai para o céu. Né? E eu não vou aqui nem adentrar em determinadas épocas da Igreja Católica, onde a gente comprava literalmente a passagem para o céu, né? Todo mundo sabe aí dessa fase da história. Não vou entrar nisso. Mas aí o que eu quero dizer? O Vini, quando colocou de uma forma muito bonita, eu consegui compreender, Vini, quando você disse, quando eu era coroinha, parece que era de fora para dentro, porque lá no centro espírita que eu faço parte, a gente não tem que seguir um líder religioso. O líder é o Cristo, porque o espiritismo ele é cristão. Né? Quem é o bom espírita? É aquele que é o bom cristão. E como que é seguir? É seguir Jesus. Então, é ser cristão, é abrir o evangelho e praticar. Então, não tem um líder, eu não sigo o diretor do centro, eu não sigo o palestrante. Nós fazemos o que Jesus manda. E aí, nisso, a consciência se amplia muito, porque aí eu estou seguindo o mestre, o que eu posso chamar de mestre, dentro da minha concepção de religião. Não é religião A ou B. Por isso que eu entendi muito o Vini quando disse, era de fora para dentro. Sabe? Parece que agredia. A sensação que dá é que aquilo agredia. Se não fizesse aquilo, se não fosse... O que é que vai dizer, né? Olha, se você não for para a missa no domingo, não comungar, você está em pecado mortal. Será que realmente, se eu não for à missa, eu estou em pecado mortal? Cíntia, é uma fé imposta, né? Tem que ser daquele jeito. E tu não pode nem questionar.
E no espiritismo não, a gente debate, é uma fé raciocinada, né? Como no budismo também, eu acredito. Você tem a razão. Isso me chamou muito a atenção, porque eu acho que eu passei a vida toda brigando, e eu dizia lá no grupo, a fé pode andar junto com a razão, porque a gente tem a razão, eu posso raciocinar, eu tenho a filosofia junto, né? A gente tem a filosofia lá no espiritismo, eu posso questionar, eu não tenho que seguir o líder A, o líder B, tanto é que não tem líder, não tem pastor, não tem padre, não tem. Eu não tenho que andar com a Bíblia debaixo do braço, eu não tenho que segurar um texto, eu não tenho uma prática externa. Não sou crítica de nada disso, porque eu já fiz isso, né? Mas, assim, o quanto que isso, às vezes, influencia para um lado negativo, principalmente aquelas pessoas que não vão refletir e vão seguir aquilo à risca, ao ponto, gente, de existir, por exemplo, religiões que, se precisar de tomar sangue, de receber o sangue, não recebe, né? Que são os testemunhas de Jeová. Jeová. Eles não recebem, então eles morrem, eles perdem literalmente a vida, se precisar de uma cirurgia, né? E imagina a que ponto a consciência dessas criaturas seguindo um líder. Então, assim, como eu lhe disse, o problema não é a religião em si, a religião A, B, C ou D, mas é o que aquilo ali está sendo passado, de que forma é passado. A gente tem pastores, eu não vou adentrar aqui para ofender ninguém, mas a gente tem pastores que não tem teologia alguma, que abrem, assim, literalmente uma garagem. É uma garagem, gente. Coloca ali 10 cadeiras, abre a Bíblia e vai pregar. E tem gente que segue. E ali, seguindo aquilo ali, eu não estou dizendo que é certo ou que é errado, mas começa a ter uma visão tão estreita da realidade. Outro dia eu ia passando na rua, tinha um homem botando a mão na cabeça de uma mulher, tirando Satanás dela. Eu achei aquilo um absurdo. E a mulher chorava. Gente, talvez o psicólogo resolvesse ali, né? Psiquiatra, psicólogo. Mas você vê o nível de falta de instrução, tanto do pastor, porque ali faltava instrução. Será que realmente, em pleno século XXI, isso se faz necessário no meio da rua? Quer dizer, tinha criança. E a mulher chorava, né? É complicado. Quer dizer, você segue a quem? Sabe, não é a religião A, B ou C, mas é a consciência que precisa ser ampliada. Era só isso. Olha, desde já quero agradecer hoje vocês, e principalmente o Vinícius, por ele ter trago esses capítulos aí, foram legais, eu achei muito bom ler. Li rápido, mas foi bom o debate com vocês. E sobre também um conceito que envolveu perturbação, aí rapidinho aqui, a gente sabe, né, que cada vez mais a gente vê pessoas mais perturbadas, mais precisando de remédios, ficar na clínica, pessoas com pensamento desorganizado devido ao ambiente sujo. Somos usar aqui a questão religiosa, somos as flores de lótus e a sujeira é o nosso ambiente, é o nosso mundo. Então, todos nós somos flores de lótus e o nosso ambiente que é imundo. Deixando aqui, muito obrigado, Vinícius, e os meus últimos, sobre tudo que eu li, eu vejo que todas as religiões dizem algo que te deixa intrigado sobre a vida, falando sobre isso aí. Então, o que tem em comum sobre as religiões é isso, é que todas elas dizem algo sobre a vida, umas é iguais, outras são diferentes, então, o que tem em comum, mas nenhuma consegue provar, a não ser apenas relatar as coisas através da ciência, mas o budismo, ele te leva a ver uma causa mais humana para ter um efeito mais humano, diferente do cristianismo, aí, por exemplo, no católico, né? A causa deles eu não acho racional, mais humana. O efeito não é mais racional, o efeito é mais radical de uma pessoa católica do que o budismo. Então, eu vejo muito de metafísica nesta leitura de hoje, acho uma leitura gostosa, não é chata como as outras, mas tem o mesmo propósito que todas as outras, umas mais pelo lado de ajudar a pessoa e a pessoa se equilibrar mentalmente, como a parte da meditação que leva. Então, é isso, gente. Muito obrigado. Perfeito. Eu só queria falar um pouquinho assim do budismo, dizer que o budismo não é perfeito. Assim, o cristianismo, o budismo,
o espiritismo são ensinamentos perfeitos, quando não são interpretados por pessoas não perfeitas, pessoas não dignas de estar com manto, né? Como a gente vê lá no budismo, nos versos. Eu quero dizer que no budismo... Ui, tá um ruído. Peraí. Melhorou? Vocês entenderam o que eu falei até aqui? Não, repete por gentileza. Então, eu queria dizer que no budismo também não tem essa perfeição por parte dos humanos, quando a interpretação é individual por meio da mente, né? Eu gostaria de dizer que todas as religiões, cristianismo, budismo, espiritismo, a sua filosofia pura, sem interpretação particular, ela é maravilhosa, ela é muito bonita. E gostaria de dizer também que o que deixa feio uma religião é essa interpretação particular de uma pessoa, tornar a palavra do Buda, em particular, fora do contexto e tornar aquilo absoluta, né? A gente pode ver isso em outras religiões também. Isso é feio, porque a gente está formando uma consciência de ilusão na outra pessoa. Isso não é uma virtude. A gente tem que tirar aquela pessoa para que aquela pessoa veja a realidade, né? E não uma palavra sendo absoluta e formando uma vida dela que pode levá-la até para o inferno por causa das nossas ações, mas um inferno mental, né? A pessoa pode sofrer com aquilo, né? Com aquela interpretação, com aquele líder que fala uma palavra do Buda fora do contexto e que conduz toda uma sanga, né? Uma comunidade à perdição mental, né? À ilusão, a bungarem mais a sua mente. É mais isso aí. Gente, eu tenho que ir agora, mas eu queria agradecer pela experiência, né? Eu não tenho uma religião, assim, não sigo nenhuma religião, mas eu fico feliz de participar com vocês e conseguir absorver tudo que vocês falam sobre o espiritismo, o budismo. Enfim, eu gosto de estar aberta para essas discussões. De resto, eu só tenho a agradecer. É isso, eu vou ter que ir agora e boa noite para vocês. Tchau, boa noite. Lud, aparece aí rapidinho pra gente tirar uma foto. Ah, legal mesmo. Ok. James, você tira aí? Tiro. Vamos lá. Tirei. Diga um X, todo mundo. Beleza. Tchau, Lud. Boa noite. Boa noite, obrigada. Foi ótimo, Ludmila, amei. Acho que a gente já pode terminar também, né, Vini? Acho que